Olha, os causos de hoje são daqueles que só quem viveu na roça sabe que é verdade pura. Mas antes, me faz um favor, dá um confere se você está inscrito. Muita gente acompanha a nossa roda de causos todo dia, mas esquece de se inscrever e a sua inscrição ajuda demais o canal a crescer. Aproveita e me diz aí, de que cidade você é e que horas são agora? Comentou? Então bora pros causos. Meu nome é Heitor Camargo e vivia em uma casa isolada nas margens do Pantanal, perto de Cáceres, no Mato Grosso, no ano de 2005. Durante dias, a chuva havia caído incessante, transformando o terreno ao redor da casa em um tapete de água e lama. Naquela manhã, despertei com a sensação de que algo havia mudado. Ao abrir a janela, percebi que o quintal estava parcialmente alagado. O rio, antes distante, havia avançado até a margem da propriedade, trazendo galhos, folhas e restos trazidos pela correnteza. Quando a água começou a baixar, pude ver algo encalhado na margem, que chamava a atenção pelo contraste com o verde do musgo e o brilho úmido da lama. Era uma canoa velha, desgastada pelo tempo, com manchas escuras que pareciam se mover quando a luz do sol incidia sobre elas. Algo naquela embarcação me deixava inquieto, como se observasse meus movimentos e aguardasse pacientemente. Caminhei em volta do quintal, avaliando a situação, tentando compreender como aquela canoa havia chegado ali. Por mais que tentasse racionalizar, um peso silencioso pairava no ar, e a presença da embarcação parecia alterar o espaço ao seu redor, tornando cada passo cauteloso e cada respiração mais lenta. No final do dia, deixei a canoa onde estava, sem tocar, mas com a sensação de que ela não era apenas um objeto abandonado pelo rio. A presença que emanava dela não precisava de forma visível para ser percebida. Eu não sabia, naquele momento, que aquela canoa seria o epicentro de um terror que se instalaria na propriedade e que mudaria para sempre minha relação com o rio e com o quintal alagado. Aquela noite chegou silenciosa, mas carregada de uma inquietação que não conseguia ignorar. A chuva havia diminuído, mas o quintal permanecia alagado, com poças profundas, refletindo a luz fraca da lua. Foi então que notei algo estranho. A canoa que descansava na margem parecia ter mudado de posição. Deslizava lentamente pela água acumulada, sem que houvesse qualquer correnteza que justificasse o movimento. Cada deslocamento era preciso e silencioso, como se alguém a empurrasse com cuidado, atento a cada detalhe. Ao observar melhor, percebi que a casa inteira parecia diferente. Portas e janelas projetavam sombras longas, que se esticavam e se contorciam de maneira quase imperceptível. Um frio intenso percorreu o corpo, um frio que queimava a pele sem deixar marcas visíveis, anunciando a presença de algo que não deveria existir ali. Tentei racionalizar, imaginando reflexos, vento ou o efeito da chuva sobre a água, mas tudo parecia se mover com propósito. Quando me virei, senti um toque frio no ombro. Leve, mas firme, impossível de ignorar. O contato não veio de uma mão humana, mas da presença que agora podia sentir. Uma consciência sombria que habitava a canoa e o quintal. O terror invadiu meus pensamentos e percebi que não havia segurança em nenhum canto da casa. Cada passo, cada movimento, cada som parecia atraí-la. A noite se arrastou lenta, interminável, e eu permaneci em vigília, sem coragem de fechar os olhos. O terror psicológico dominava minha rotina, tornando impossível descansar. E mesmo a luz das lâmpadas não afastava a sensação de que aquela presença me observava, sempre atenta, pronta a surgir quando eu menos esperasse. As noites seguintes revelaram algo que já não podia mais ser ignorado. A canoa, agora visível à luz fraca da lua, permanecia imóvel durante o dia, mas à noite parecia possuir vida própria.
como se uma força invisível a conduzissem. Foi então que percebi, com o frio que percorreu minha pele e se enraizou nos ossos, a presença negra que surgia nos cantos da casa e nos corredores. Flutuava, sem contato com o chão, moldando-se como sombra líquida que escorria pelas paredes e teto. Cada vez que eu tentava me aproximar, a entidade recuava apenas o suficiente para manter-se fora do alcance, mas sua intenção era clara. Eu não deveria permanecer ali. O frio que emanava queimava a pele de maneira silenciosa, sem feridas visíveis, penetrando como se o ar em si tivesse adquirido densidade. Sussurros indistintos pareciam emanar da própria água e da canoa, presságios de morte caso eu não deixasse a propriedade. Pequenos incidentes aumentavam a sensação de perseguição. Objetos eram deslocados sem motivo. Marcas úmidas surgiam nas paredes e corredores, como dedos que haviam tocado a madeira recém-lavada. Cada movimento que eu fazia parecia atraí-la, e a sensação de impotência crescia a cada instante. Com o passar das horas, percebi que estava cercado. Não havia espaço seguro dentro da casa, e o quintal alagado tornava impossível fugir sem enfrentar a entidade. A canoa, antes apenas um objeto estranho trazido pelo rio, revelava-se a origem do mal que agora ocupava cada canto da propriedade. Eu estava confinado entre o medo e a necessidade de sobreviver, consciente de que qualquer passo em falso poderia ser a diferença entre continuar vivo e desaparecer sob a sombra negra que agora se tornara parte da minha existência diária. Nos dias que se seguiram, cada instante se tornou uma vigilância silenciosa e exaustiva. Eu percorria os corredores e olhava pela janela do quarto para o quintal alagado, onde a canoa permanecia encalhada, imóvel durante o dia, mas sempre suspeita. Cada movimento das águas, cada reflexo da luz da lua sobre a superfície, parecia carregar um propósito oculto. O medo não se limitava mais às noites. Estava presente a cada passo, em cada sombra, em cada som distante. A entidade começou a se mostrar com mais ousadia. Aparecia nas extremidades do quarto, nos cantos das portas, nas escadas que levavam ao quintal. Sua presença não era sólida, mas podia ser sentida com intensidade. O frio que queimava a pele se aproximava de maneira calculada, como se medisse minha reação. As marcas de água e sombra multiplicavam-se, seguindo meus movimentos e denunciando que não havia lugar seguro. Cada gesto errado, cada passo descuidado parecia atraí-la, e a sensação de perseguição constante tornou-se insuportável. Evitei completamente o quintal, isolando-me dentro da casa, mas isso não trouxe alívio. A vigilância tornou-se rotina. Uma vigília interminável entre o medo de ser tocado e a necessidade de observar para compreender ou ao menos antecipar os movimentos da presença negra. O terror psicológico se consolidou e a impotência tornou-se absoluta. Eu já não tinha esperança de controlar ou afastar a entidade. Apenas podia resistir à ansiedade e sobreviver, consciente de que qualquer descuido poderia ser definitivo. O quintal e a canoa haviam se tornado território de um poder invisível, e eu, impotente, aguardava, cercado pelo silêncio pesado e pelo frio que nunca me abandonava. Depois de dias de vigília e medo constante, decidi que não poderia permanecer passivo. A canoa no quintal tornara-se o epicentro da presença negra e precisava ser removida antes que minha paciência e coragem se esgotassem por completo. A chuva fina caía sobre a lama, tornando cada passo mais difícil e cada movimento mais lento. Ao me aproximar da canoa, percebi que algo mudou. A entidade negra emergiu com intensidade, flutuando sobre a água e expandindo-se pelos cantos do quintal e da casa. A água tocou meu corpo, fria e pegajosa, aderindo à pele
e arrastando-me por breves instantes, quase me impedindo de alcançar a embarcação. Cada esforço parecia insuficiente, como se o próprio quintal estivesse conspirando contra mim, impedindo a remoção da canoa. Mesmo assim, continuei. Cada empurrão da embarcação exigia força e cautela. A presença negra flutuava silenciosa, observando, atacando com toques frios que queimavam a pele, mas sem se materializar totalmente. Quando finalmente consegui arrastar a canoa para fora do quintal, não houve alívio. O objeto estava longe, mas o medo não diminuíra. A entidade permanecia, flutuando nos cantos úmidos da propriedade, silenciosa, invisível, insinuando que sua existência não dependia mais da canoa. A sensação de perigo continuava, constante e insistente. Cada respingo da lama, cada reflexo da água me lembrava que aquela presença negra não havia sido derrotada. Eu sobrevivi, mas compreendia que a casa e o quintal haviam se tornado territórios de algo que jamais poderia ser controlado ou compreendido plenamente. A canoa fora removida, mas o terror persistia, silencioso e implacável, observando meus passos e aguardando o momento em que eu ousasse relaxar. Anos se passaram desde a cheia, mas o peso daquela experiência nunca me abandonou. Cada vez que a chuva aumenta e o rio aproxima-se das margens, memórias vívidas da entidade negra surgem sem aviso. A sensação de frio que queimava a pele ainda percorre meus braços e ombros, e a lembrança de seus movimentos silenciosos pelo quintal alagado retorna como se estivesse acontecendo novamente. Evito me aproximar da margem e observo o rio com cuidado, ciente de que qualquer descuido pode trazer de volta algo que não desapareceu totalmente. O quintal, agora parcialmente seco, parece normal à primeira vista, mas sei que a presença continua, flutuando silenciosa nos cantos úmidos e sombreados, sempre à espreita. Cada reflexo da água, cada poça deixada pela chuva, renova o terror, lembrando-me que a entidade não depende mais da canoa para existir. Dentro da casa, a sensação de impotência permanece. Corredores, portas e janelas, que antes pareciam seguros, agora evocam a lembrança de toques frios e de olhares invisíveis. A vigilância tornou-se parte da rotina, um estado constante de alerta entre o medo de ser alcançado e a necessidade de observar, ainda que sem compreender completamente a força que habita o quintal. A experiência mudou para sempre minha relação com a casa e o rio. Sobrevivi, mas a memória do que aconteceu não permite retorno ao passado, nem aproximação ao quintal sem que o terror me domine por completo. A presença negra permanece silenciosa, insistente e invisível, e sei que minha sobrevivência nunca foi uma vitória, apenas um intervalo entre as cheias, um período frágil e inquietante. Meu nome é Valéria Sampaio e morava numa fazenda isolada, nos arredores de Curvelo, em Minas Gerais, no final de 1998. Aquela época foi marcada por chuvas incessantes que transformavam o campo em lamaçal. O rio que cortava a propriedade começou a transbordar lentamente, primeiro invadindo a margem e depois avançando pelo quintal, carregando galhos quebrados, restos de móveis esquecidos e toda sorte de detritos que a correnteza arrastava da cidade vizinha. No início, tudo parecia apenas um transtorno natural. A lama grudava nos sapatos e o cheiro de terra molhada se misturava à umidade densa que cobria a casa. No entanto, percebi algo que não se encaixava naquele cenário. Entre troncos e pedaços de madeira, havia movimentos breves, sutis, que desapareciam quando eu tentava olhar com mais atenção. A princípio, atribuí tudo ao reflexo da água ou à imaginação cansada pelos dias de chuva contínua. As noites tornaram-se mais pesadas.
A luz fraca das lamparinas projetava sombras irregulares que pareciam se contorcer e se aproximar das paredes da cozinha e do quintal. Cada som distante do rio ampliava a sensação de que algo olhava, algo que se arrastava por entre a lama e os galhos quebrados. O vento carregava pequenos estalos de madeira se chocando, mas havia também algo que não era natural, um toque estranho que parecia percorrer o ar úmido e denso da propriedade. Quando a cheia alcançou seu auge, o quintal transformou-se num emaranhado de lama, galhos e entulhos que pareciam ter vida própria. O cenário irreconhecível, pesado e silencioso, deixou claro que aquele rio não trouxera apenas água. O que estava por vir ainda não se revelava por completo, mas o aviso já se fazia presente em cada sombra e em cada movimento entre os detritos. As noites que se seguiram à cheia foram marcadas por uma quietude pesada que parecia pesar sobre toda a fazenda. A lua aparecia apenas por breves instantes, e a luz pálida mal iluminava o quintal ainda coberto de lama e entulhos. Foi durante uma dessas noites que percebi pela primeira vez algo que não podia ser explicado apenas pelo cansaço ou pela imaginação. Entre a lama acumulada e os galhos, surgiam figuras encurvadas, pequenas e inquietas, compostas de barro úmido e água que escorria constantemente de seus corpos deformados. Elas não se moviam de maneira natural. Deslizavam pelo chão e pelas paredes da casa, como se a gravidade e o espaço obedecessem apenas a elas. Cada vez que eu me aproximava, desapareciam, deixando apenas a superfície molhada a cintilar sob a luz da lamparina. Mas havia um detalhe que tornava impossível ignorá-las. Pareciam reconhecer-me. Sussurros indistintos, quase imperceptíveis, arrastavam meu nome de forma insistente, ecoando entre a cozinha e o quintal. O ambiente tornou-se hostil. Portas rangiam sozinhas, rangidos longos e lentos que faziam a casa parecer viva. O chão, já escorregadio pela lama, se tornava ainda mais traiçoeiro, como se cada passo pudesse me fazer cair. Objetos pequenos desapareciam de onde os deixava ou mudavam de lugar, deixando rastros de lama que não pertenciam a ninguém. A cada noite que passava, o medo se tornava mais íntimo, mais sufocante. Eu tentava racionalizar, dizendo a mim mesma que eram reflexos, sombras ou imaginação, mas a insistência das figuras e o som de seus sussurros me lembravam que algo não natural havia se estabelecido ali. O quintal deixava de ser apenas lama e água, transformando-se em um espaço de ameaça invisível e constante. Naquela noite, a chuva ainda caía em pequenas pancadas, mas a lama no quintal já tinha secado parcialmente, deixando o chão irregular e escorregadio. Foi quando percebi algo que me congelou por inteiro. Uma das figuras de barro, maior que as outras, encurvada e informe, atravessou a porta do quintal sem hesitar, deslizando como se não houvesse obstáculos. Seu corpo era uma mistura de água suja e terra, mas ainda assim mantinha contornos quase humanos. Quando tentou me agarrar, senti o frio úmido do barro tocando meus braços, e um instinto primitivo de fuga me impulsionou. Corri pelo corredor, tropeçando nos tapetes encharcados e deixando pegadas que se misturavam às marcas de lama espalhadas. Quando olhei para trás, a figura havia recuado alguns passos, mas deixara no chão impressões profundas, como mãos e pés deformados, que continuavam a se mover levemente, como se respirassem junto com a terra. Era impossível ignorar. O que eu enfrentava não era produto da imaginação, mas algo físico, consciente e hostil. Nos dias seguintes, o medo se tornou paralisante. Evitava o quintal a todo custo, percorrendo os cômodos da casa apenas à luz da lamparina. Mas mesmo assim não havia conforto. Objetos mudavam de lugar, pequenas figuras surgiam nos cantos escuros e desapareciam antes que pudesse identificá-las. Cada tentativa de encarar o que havia invadido minha casa
apenas aumentava o pavor. O horror já não era apenas psicológico, era real e insistente. Sabia que aquelas figuras continuariam a espreitar a propriedade, esperando qualquer descuido meu, e eu, frágil e sozinha, só podia tentar manter distância, observando a lama e o quintal, que agora não eram mais meus, mas pertenciam à presença que a cheia trouxera. Nos dias seguintes, a chuva voltou a cair, leve e constante, e a lama no quintal voltou a se transformar sob minhas vistas. Algo nas manchas de barro começava a se mover de forma independente, formando mãos tortas e cabeças deformadas que surgiam e desapareciam à medida que a água escorria pelos destroços. Cada vez que olhava, parecia que me observavam, como se o próprio quintal tivesse consciência do meu medo. A relação entre o rio, a cheia e aquela presença tornou-se clara. O mal havia chegado com a água e parecia nutrir-se dela. Com cautela, subi ao alpendre mais alto da casa para tentar compreender a extensão do que acontecia. Do alto, o quintal parecia um campo de formas vivas, e as figuras de lama se moviam com lentidão cruel, sempre em direção às janelas e portas abertas. Cada detalhe reforçava a sensação de perseguição constante, de que um passo em falso poderia trazê-las mais perto de mim. Dentro de casa, o terror não cedia. Corredores antes silenciosos pareciam pulsar sob minha presença, e objetos que antes estavam imóveis, agora apresentavam sinais de deslocamento. Pequenos deslocamentos que indicavam que a presença podia penetrar mais fundo que eu imaginara. Cada ruído era amplificado pelo medo. Cada sombra se tornava uma ameaça concreta. A impotência tornou-se evidente. Eu não podia interagir. Não podia combater. Não havia escapatória visível além de permanecer afastada do quintal. A presença estava em toda parte, silenciosa, persistente, e a cada movimento meu parecia crescer, lembrando que o mal não era apenas natural, mas consciente e inevitável. Naquela noite a chuva caía com força intensa, enchendo cada buraco do quintal e transformando a lama em um campo escorregadio e traiçoeiro. Sabia que não poderia mais permanecer ali. O medo havia atingido um limite que não podia ser ignorado. Com passos lentos e cuidadosos, tentei me aproximar da cerca que separava minha propriedade da casa vizinha, sentindo cada respingo de água e lama nos pés. Foi então que percebi que as figuras de barro haviam notado meu movimento. Deslizavam pelo quintal com velocidade inesperada, distorcendo-se e se esticando em direções impossíveis, alcançando cada canto da casa. Cada toque que sentia na pele era frio e pegajoso, como mãos feitas de água e terra, tentando puxar-me de volta para o coração do quintal. O desespero crescia a cada instante, e cada passo parecia custar mais do que o anterior. Atravessei o caminho estreito entre o portão e o quintal, tropeçando nos galhos e restos de madeira. A lama grudava em meus pés, arrastando-me quase para trás, mas de alguma forma consegui escapar, deixando para trás o quintal transformado em um território vivo e hostil. Ao alcançar a casa vizinha, o alívio foi imediato, mas não havia sensação de vitória. A presença continuava no quintal, invisível e silenciosa, e cada respingo de água na lama me lembrava que a ameaça permanecia, esperando qualquer descuido. Eu sobrevivi, mas sabia que a casa e o quintal haviam se tornado domínio de algo que não poderia ser desafiado ou contido. Apenas podia observar e esperar que não retornasse, ciente de que o mal não precisava me seguir para permanecer vivo. Anos se passaram desde aquela cheia, mas a memória daquilo que vi nunca me abandonou. Cada vez que a chuva retorna e o rio se aproxima das margens, sinto um arrepio que não consigo explicar. O quintal, agora parcialmente restaurado, ainda guarda os vestígios do que aconteceu. E mesmo sem lama ou detritos,
Posso jurar que há algo oculto em cada canto, pronto para emergir novamente. Evito me aproximar da margem do rio, e ao observar a água escura, não consigo afastar a lembrança das figuras de barro que surgiram naquela noite. A forma encurvada, os olhos invisíveis e os sussurros que me chamavam ainda habitam minhas memórias com nitidez assustadora. O medo tornou-se um guardião silencioso, mantendo-me afastada do quintal e das sombras que ele agora abriga. Dentro de casa, cada corredor e cada porta me lembram da impotência que senti. Não houve heroísmo, apenas a necessidade de sobreviver, de manter distância e não atrair a presença de volta. Cada cheia é um lembrete de que o mal não foi derrotado. Ele simplesmente se recolheu, aguardando. A experiência mudou a forma como vejo a casa e a natureza ao redor. O rio, antes apenas um elemento da paisagem, tornou-se um mensageiro de ameaça e lembrança. Sei que o quintal, com sua lama e detritos, ainda carrega a marca do que veio da cheia. E a cada chuva, a sensação de vigilância persiste, silenciosa e implacável, lembrando que algumas presenças nunca se vão completamente. Meu nome é Cássia Ribeiro e morava em uma pequena propriedade no Vale do Rio Doce, em Minas Gerais, no ano de 2010. Durante dias, a chuva caiu incessante, inundando a terra e transformando o quintal em um terreno lamacento e inóspito. Naquela manhã, ao abrir a janela, percebi que o rio havia transbordado, espalhando troncos, folhas e peixes mortos por toda parte. A visão era desoladora e o cheiro da lama misturado à água parada criava um ambiente pesado, carregado de algo que parecia maior do que eu poderia compreender. Enquanto caminhava pelo quintal, observando os estragos e tentando avaliar os prejuízos, algo chamou minha atenção. Entre a lama e os troncos, uma pequena caixa de madeira estava parcialmente enterrada, como se a correnteza a tivesse depositado ali com cuidado, deixando-a meio oculta, mas impossível de ignorar. A madeira estava escura, coberta de lama e um musgo úmido, e dela emanava um odor estranho, uma mistura de podridão e enxofre que me provocava repulsa e inquietação. A caixa parecia carregar uma aura própria, como se contivesse algo antigo e consciente, observando cada movimento meu. Por mais que tentasse racionalizar, algo na posição e na aparência daquela caixa despertava uma sensação de alerta, de que não deveria ser manipulada. No final do dia, deixei-a no mesmo lugar, afastando-me com cuidado. Não havia coragem de tocar naquele objeto misterioso, mas também não havia como ignorá-lo completamente. Eu ainda não sabia naquele instante que aquela caixa seria a porta para um terror imprevisível, algo que transformaria minha casa e meu quintal em território de um mal que não poderia ser controlado. Aquela tarde parecia comum, apesar do quintal ainda alagado e da lama que grudava nos sapatos. Curiosa e cautelosa, aproximei-me da pequena caixa de madeira que havia encontrado entre troncos e detritos. A madeira escura parecia pulsar sob a luz fraca, e um odor forte de podridão e enxofre subiu imediatamente quando levantei a tampa. Um ar denso invadiu o ambiente, e algo emergiu da caixa com uma rapidez que me deixou paralisada. O ser era pequeno, quase infantil na forma, mas seus olhos negros e dentes afiados denunciavam uma malícia que não pertencia a nada humano. Saltava entre os cômodos da casa com agilidade impossível, derrubando utensílios e deixando marcas de arranhões nas paredes que pareciam seguir seus movimentos imprevisíveis. Cada tentativa de me aproximar ou contê-lo terminava com ele desaparecendo na lama do quintal, reaparecendo em outro ponto com a mesma velocidade. O terror cresceu de forma silenciosa, insidiosa. Eu percebia que não havia espaço seguro na casa,
Qualquer movimento podia atraí-lo ou provocá-lo. A presença parecia consciente, observando cada gesto meu e testando limites que eu nem sabia existir. A casa transformara-se em um labirinto de medo, e o quintal lamacento em um território de onde ele emergia e desaparecia à vontade. O demônio pequeno dominava o espaço com sua velocidade e malevolência, e eu não tinha meios de enfrentá-lo. Cada instante passado com ele aumentava meu pavor, deixando claro que estava lidando com algo que não poderia ser controlado, apenas evitado, enquanto minha vigília se tornava interminável e opressiva. A criatura que surgira da caixa não mostrava sinais de cansaço ou hesitação. Durante a noite, percebi que se tornara mais audaciosa, atravessando os cômodos com rapidez impossível, atacando qualquer objeto que encontrasse pelo caminho. Pratos caíam no chão, copos quebravam, e móveis se arranhavam de maneira que parecia deliberada, como se o demônio estivesse se divertindo com o caos que provocava. Cada corredor da casa parecia encurtar-se diante de seus movimentos imprevisíveis. Eu me via sem espaço seguro, incapaz de encontrar um canto da casa que não fosse invadido por aquele ser. Tentava fugir ou me esconder, mas era inútil. Ele desaparecia sob a lama do quintal, reaparecia em um corredor distante, ou surgia atrás de portas semiabertas, deixando marcas e sinais de sua passagem como lembretes do perigo constante. A velocidade com que se movia e a inteligência que parecia guiar suas ações tornavam impossível qualquer tentativa de captura ou confronto. Cada contato direto, mesmo breve, aumentava meu pavor. O toque de suas mãos imaginárias, os arranhões nas paredes, os objetos quebrados, tudo reforçava a sensação de que não havia controle possível. Com cada tentativa de escapar, a sensação de impotência crescia. A casa, antes abrigo, transformara-se em prisão. O quintal lamacento tornou-se território do demônio, de onde emergia e desaparecia à vontade, deixando-me constantemente em alerta. A cada instante, a percepção de vulnerabilidade aumentava, e eu entendia que não poderia lutar contra aquela criatura. Tudo o que restava era sobreviver, tentando manter distância, evitando seu contato direto e aceitando que minha vida diária seria marcada por um medo silencioso e implacável. Nos dias seguintes, percebi que a simples distância da caixa não era suficiente para garantir segurança. Sempre que me afastava do quintal, a presença parecia me seguir de maneira silenciosa, surgindo em cantos inesperados da casa. Cada porta, cada corredor, cada sombra se tornava um ponto de possível aparição. A criatura desaparecia sempre que eu tentava alcançá-la, afundando na lama do quintal ou sumindo sob móveis e detritos, apenas para reaparecer em outro lugar, com a mesma rapidez e malícia. Compreendi que não havia como destruí-la. Cada ataque, cada manifestação estava ligada à água do rio e à lama do quintal, elementos que eu não podia controlar. O demônio se movia entre esses limites, invisível, imprevisível, e a sensação de que eu estava cercada crescia a cada instante. Qualquer passo em falso parecia atraí-lo. Qualquer aproximação da caixa poderia provocá-lo. O medo psicológico se tornou constante, uma presença silenciosa que me acompanhava mesmo nos momentos em que o demônio não se manifestava fisicamente. A casa, antes familiar, parecia estranha e hostil. Passei a planejar como me livrar da caixa, embora não houvesse certeza de que seria suficiente. Entender onde enterrá-la ou como isolá-la parecia o único caminho, mas cada tentativa exigia cuidado extremo. A sensação de impotência crescia e a percepção de que minha sobrevivência dependia de atenção contínua se consolidava. Não havia coragem heróica, apenas a necessidade de manter distância, evitar o contato e esperar que o mal permanecesse restrito àquele espaço, invisível e constante.
Quando finalmente o rio baixou e a água do quintal secou parcialmente, percebi que precisava agir. A caixa continuava ali, enterrada na lama, como se aguardasse o momento certo para liberar novamente o demônio que habitava meu espaço. Com esforço e cautela, decidi movê-la para um ponto distante da propriedade, enterrando-a cuidadosamente, tentando afastar de mim aquela presença malévola. Durante o processo, a criatura não desapareceu imediatamente. Pequenos sinais de sua existência permaneciam, sombras que se contorciam nas paredes, utensílios que eram deslocados por movimentos imperceptíveis e arranhões na madeira que não existiam antes. Cada instante lembrava-me que eu não havia vencido. Apenas criara uma distância entre mim e o perigo. A atividade do demônio diminuiu lentamente, dando a impressão de que recuara. Mas a sensação de ser observada nunca desapareceu completamente. A tarefa exauriu-me física e mentalmente, e cada passo para me afastar da caixa parecia cercado de ansiedade. O quintal, antes território do mal, agora parecia menos ativo, mas não menos ameaçador. Eu sabia que aquela criatura não havia sido derrotada. Sua ligação com a água, a lama e o quintal indicava que poderia retornar com a próxima cheia, mais imprevisível e cruel do que antes. Sobrevivi, mas sem alívio. A experiência não me transformou em heroína, nem trouxe qualquer sensação de conquista. Permaneci ciente de que a caixa e o demônio permaneceriam como uma sombra sobre minha vida. Um lembrete de que alguns males não podem ser eliminados, apenas evitados temporariamente, enquanto a água e a lama mantêm seu poder silencioso e constante. Anos se passaram desde aquela cheia, mas o peso da experiência nunca me abandonou. Cada vez que o rio sobe, memórias vívidas do demônio surgem com força inesperada. Recordo o cheiro de podridão e enxofre, os olhos negros e dentes afiados, e os movimentos rápidos que transformaram minha casa em um território impossível de controlar. Evito me aproximar do quintal e observo o rio com cautela. Mesmo sabendo que a caixa está enterrada em um ponto distante, sinto que a criatura permanece ali, silenciosa, à espreita, invisível, mas consciente de cada movimento meu. A percepção de que poderia emergir a qualquer instante mantém-me em constante vigilância. O medo tornou-se parte de minha rotina, moldando a maneira como caminho pela casa e verifico o quintal, mesmo quando nada parece se mover. A presença do mal não depende da caixa para existir. A ligação com a lama, a água e os detritos deixados pela cheia transformou o espaço em algo que não posso controlar. Cada chuva, cada aumento do rio, renova a sensação de vulnerabilidade, e a lembrança do demônio é suficiente para impedir qualquer aproximação descuidada. Compreendi que sobreviver não significa vitória. A experiência mudou para sempre minha relação com a casa, com o quintal e com o rio. Aprendi que algumas criaturas não podem ser vencidas, apenas evitadas, enquanto suas forças permanecem silenciosas, mas atentas. A sobrevivência é uma espera cautelosa, um estado de alerta que jamais se dissipa, e a memória daquilo que aconteceu continua a acompanhar cada cheia, lembrando-me do terror que ali reside, imutável e persistente. Meu nome é Lázaro Ferreira e morava nas margens do Rio São Francisco, em Minas Gerais, no ano de 1992. Depois de dias de chuva intensa, acordei e encontrei meu quintal transformado em um terreno irreconhecível. A lama se estendia em grossas camadas por toda a extensão, misturada a troncos arrancados pelas águas e detritos que o rio trazera consigo. O cheiro úmido e pesado preenchia o ar, e cada passo afundava levemente na lama, deixando marcas que desapareciam lentamente com o ressecamento do sol. Enquanto caminhava, tentando entender a dimensão da cheia,
algo chamou minha atenção. Entre os troncos e pedaços de madeira quebrados, um objeto se destacava. Parecia um pedaço de madeira esculpido na forma de um animal, mas havia algo nele que não se limitava à aparência. Os contornos pareciam vivos, como se a madeira respirasse sob a luz fraca da manhã. Meus olhos demoraram a se acostumar com a estranheza daquela figura, e por um instante imaginei que podia estar enganado, fruto do cansaço ou do efeito da inundação. A figura mantinha-se imóvel, mas havia algo no seu olhar esculpido, um brilho que não pertencia à madeira comum. A sensação de estranheza cresceu a cada segundo em que a observei. Não era apenas um pedaço de madeira trazido pelo rio, era algo que despertava uma atenção silenciosa, capaz de acompanhar meus movimentos sem se mover. No final do dia, permaneci perto de casa, observando o quintal e aquela figura pela primeira vez, sem ousar aproximar-me demais. Mal sabia que aquele pedaço de madeira seria o início de um terror que mudaria meu quintal e minha rotina de maneira irrevogável. Nos dias que se seguiram à cheia, percebi que a figura de madeira não permanecia imóvel. Cada manhã, ao olhar pelo quintal lamacento, tinha a impressão de que ela mudava ligeiramente de posição, como se respirasse ou se movimentasse com intenção própria. No início, tentei ignorar, atribuindo tudo à imaginação cansada ou à luz que brincava sobre os troncos espalhados. Mas logo se tornou impossível negar. Uma tarde, observei algo que me fez recuar imediatamente. A criatura movia-se entre os troncos e a lama, avançando lentamente em direção às plantas e animais da propriedade. Seus olhos vermelhos refletiam a pouca luz, e dentes de ferro surgiam em bocas que pareciam abertas em um riso silencioso e cruel. Cada passo seu sobre a lama fazia com que pequenas ondulações surgissem ao redor, como se o solo reconhecesse sua presença. Tentei manter distância, evitando o quintal e permanecendo dentro de casa, mas a sensação de ser observado persistia. O animal parecia conhecer cada canto, cada sombra, e surgia nos lugares mais inesperados, lembrando-me constantemente de que minha segurança era ilusória. O medo começou a dominar minha rotina. O quintal, antes um espaço de trabalho e lazer, transformou-se em território desconhecido, onde eu não tinha controle algum. A presença da criatura tornava cada movimento calculado e cada passo fora da casa uma aposta arriscada. Ao final do dia, a figura estava novamente imóvel, mas não havia dúvida de que sua atenção continuava sobre mim. O animal não era apenas madeira ou um pedaço de tronco trazido pelo rio. Era consciente, imprevisível e decidido a manter sua vigilância constante sobre tudo que me pertencia. Nos dias seguintes, a presença da criatura deixou de ser apenas inquietante e tornou-se ameaçadora de forma concreta. As plantas que cultivava no quintal começaram a murchar ou serem destruídas de maneira estranha, como se algo empurrasse ou arranhasse suas folhas com força deliberada. Pequenos animais que viviam na propriedade sumiam ou apareciam feridos, e os sons da água se movendo pelo quintal agora traziam um peso de malícia que não podia ser ignorado. Uma tarde, decidi tentar intervir, movendo-me cuidadosamente em direção à figura de madeira. Mas antes que pudesse tocar qualquer tronco, senti algo empurrar meus ombros, quase me lançando na lama e nas águas que ainda permaneciam nos cantos do quintal. O coração disparou e percebi que qualquer aproximação direta era perigosa demais. A criatura avançava e recuava com velocidade inesperada, alternando entre ataques aos animais e golpes nos troncos, mostrando que possuía vontade própria e prazer na destruição. Seus olhos vermelhos brilhavam com intensidade e os dentes de ferro reluziam sob a luz do sol que refletia na lama. Cada movimento era calculado, imprevisível e não havia espaço seguro para mim. O quintal
que antes significava trabalho e rotina, transformara-se em território hostil e imprevisível. A ameaça deixou claro que não se tratava de algo simbólico ou fruto da imaginação. A criatura era real, cruel e impossível de ser enfrentada diretamente. Minha única opção era manter distância, observar sem provocar e aceitar que qualquer descuido poderia ser fatal. O terror não estava apenas no que via, mas no que sabia que poderia acontecer a qualquer instante, enquanto a criatura continuava a dominar aquele espaço lamacento, paciente e letal. Depois dos ataques, compreendi que não havia força ou habilidade que pudesse me proteger no quintal. Cada passo fora de casa parecia arriscado demais, e minha rotina transformou-se em vigilância constante. Permanecer dentro de casa tornou-se a única forma de minimizar o contato com a criatura que dominava meu quintal. Observava a figura de madeira de longe, pela janela, tentando entender seus movimentos, mas rapidamente percebi que a criatura não respeitava limites previsíveis. Surgia em cantos inesperados, entre troncos ou pedaços de madeira que haviam se espalhado com a cheia, lembrando-me constantemente de que minha aproximação poderia ser fatal. Qualquer tentativa de confronto direto terminaria em desastre, e a impotência tornou-se mais evidente a cada dia que passava. O animal fantasmagórico parecia perceber cada gesto meu, calculando a distância entre nós e testando minha atenção. A cada movimento que eu fazia, um arrepio de alerta percorria meu corpo, reforçando que qualquer descuido poderia trazer consequências irreversíveis. A tensão psicológica tornava-se insuportável e a observação constante da criatura começou a moldar minha rotina. Não havia coragem heróica, apenas precaução e cuidado extremo para sobreviver. O quintal, que antes representava trabalho, descanso e convívio com a natureza, transformou-se em território hostil, invisível e imprevisível, onde a criatura ditava as regras. Aprendi que minha sobrevivência dependia apenas da distância, da cautela e da capacidade de não provocar a criatura. Qualquer aproximação seria arriscada demais, e a consciência de que não havia vitória possível tornou minha vigilância contínua, uma espera silenciosa, tensa e absoluta, enquanto a presença do animal continuava a dominar aquele quintal lamacento. Em uma manhã marcada pelo silêncio pesado da água ainda acumulada no quintal, percebi que não poderia continuar apenas observando. O animal de madeira, que antes parecia adormecido entre os troncos e lama, aproximava-se de maneira lenta e deliberada. Cada movimento seu fazia com que meu coração disparasse e o chão lamacento tremesse sob a força que parecia emanar dele. Tentei recuar, mas a criatura avançou com rapidez inesperada. Seus olhos vermelhos brilhavam com intensidade e os dentes de ferro reluziam quando se inclinou sobre a lama, como se quisesse me puxar para dentro das águas que ainda se acumulavam nos cantos do quintal. Cada passo meu se tornava uma aposta arriscada, e a percepção de que podia ser arrastado ao rio aumentava a sensação de impotência. Por pura sorte, consegui escapar do alcance de suas patas e recuei para dentro de casa, ofegante e trêmulo. A criatura permaneceu no quintal, imóvel por alguns instantes, observando cada gesto meu, como se calculasse meus movimentos futuros. Entendi naquele momento que minha sobrevivência não dependia de coragem, força ou estratégia. Era resultado de acaso e da capacidade de recuar no instante certo. Mesmo dentro de casa, o terror não desapareceu. Cada tronco, cada pedaço de madeira ainda carregava a lembrança da presença cruel que dominava meu quintal. A experiência deixou claro que o mal não precisava de mim para existir. Ele continuava ali, paciente e letal, enquanto eu sobrevivia por mera sorte. Consciente de que cada cheia futura poderia trazer de volta a criatura, ainda mais imprevisível e perigosa do que antes. Anos se passaram desde aquele verão de cheia, mas o quintal
nunca deixou de carregar a lembrança da criatura que nele habitou. Cada vez que o rio subia, pequenas elevações de lama e troncos recém-trazidos despertavam memórias vívidas do animal de madeira, com olhos vermelhos e dentes de ferro, que me observava com paciência cruel. A sensação de que estava sendo vigiado retornava a cada inundação, renovando a ansiedade que nunca desapareceu completamente. Aprendi a evitar o quintal, mesmo quando a água baixava. A visão de troncos e pedaços de madeira espalhados pelo espaço era suficiente para reviver a tensão daqueles dias. Sabia que a criatura poderia emergir novamente, silenciosa e imprevisível, e que minha sobrevivência dependeria exclusivamente da cautela e do afastamento. Cada cheia tornou-se um lembrete de que não havia vitória, apenas a necessidade de permanecer atento e silencioso. Dentro de casa, a presença do mal parecia pairar sobre mim de forma invisível. O quintal, antes um espaço de trabalho e convívio com a natureza, transformou-se em território dominado pelo desconhecido, onde qualquer aproximação descuidada podia ser fatal. Não havia coragem, não havia enfrentamento, apenas vigilância contínua e um estado de alerta que se tornava quase parte de minha rotina. Com o tempo, compreendi que sobreviver não significava vencer. A experiência mudou minha relação com o quintal, com o rio e com cada objeto trazido pelas águas. A criatura permanecia como uma sombra, lembrando-me de que o mal não desaparece sozinho e que certas forças apenas aguardam sua chance, sempre à espreita, silenciosas e imutáveis.